Êxodo capítulo 1, do 15 ao 22, vai narrar o momento em que o rei Faraó vai dar uma ordem às duas parteiras dos hebreus para que elas matassem os meninos dos hebreus. Isso porque o Faraó estava receoso da quantidade e da força que o povo hebreu crescia. O que vai acontecer aqui é o que a teologia chama de tipologia, algo que vai apontar para Cristo. Vamos perceber em Mateus capítulo 2 a respeito de um momento em que Herodes vai tentar matar Jesus. Aqui é um contexto diferente, mas trabalham juntamente com o mesmo propósito. Aqui em Êxodo vai falar a respeito de uma libertação de uma escravidão física do povo hebreu no Egito. Mas lá em Mateus vai tratar de uma libertação de escravidão espiritual por meio de Jesus. Então, aqui em Êxodo, no capítulo 2, vai narrar um momento em que alguém nasce para ser o libertador dos hebreus fisicamente. Alguém estava nascendo com o propósito de ser o libertador da escravidão no Egito. Em Jesus, lá em Mateus, vai narrar um momento em que Jesus nasce para ser o libertador espiritual da humanidade. Então, no mundo espiritual estava acontecendo uma manifestação, uma movimentação diferente, e o inimigo percebe isso. E por perceber, ele decide agir para tentar matar aquele que seria o libertador. Isso acontece com Moisés. Mataram muitos meninos, muitas crianças, a mando do rei Faraó, para que não nascesse o libertador. Lá em Mateus, Herodes, que era o rei naquele momento, naquela circunstância, decide mandar matar todos os meninos até os 2 anos de idade, para que não nascesse o futuro rei dos judeus. O chamado de Moisés era ser o intermediador entre Deus e o povo. Moisés tinha uma intimidade com Deus de uma maneira muito diferente, no qual foi chamado que ele conversava com Deus de forma como conversasse com um amigo. Então ele tinha uma intimidade e ele era chamado para isso. Era chamado para ser o intermediador entre Deus e o povo. No livro de Êxodos percebemos um Moisés que ama estar na presença de Deus, um Moisés que deseja sempre estar diante da manifestação da glória de Deus. Isso porque no decorrer da história vamos perceber que o povo se recusa a estar diante da glória de Deus por perceberem a pequenez deles. E ao acharem que Deus não faria com que eles vivessem por muito tempo diante da glória que estava sendo manifestada, eles decidem dar uma ordem a Moisés: Moisés, fale apenas você com Deus e você fala para nós o que Deus falou. Então, Moisés passa a ser um intermediador. Moisés passa a ser aquele que dá a resposta de Deus ao povo. O propósito da vida de Moisés seria ser o libertador dos hebreus lá no Egito e direcioná-los por meio do seu chamado, que era ser líder, e direcioná-los para Canaã. E assim acontece. Mesmo que ele não tenha chegado a Canaã por causa de um erro que ele cometeu no decorrer da caminhada, ainda assim ele cumpriu a sua chamada, o seu propósito, que era libertar o povo hebreu do Egito. Entenda uma coisa: todo chamado, dom ou ferramenta que Deus te entregar será apenas para manifestação da glória dele em sua vida. Se Deus te entregou um dom, se Deus te entregou um chamado, é para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. É para que você transforme isso em uma multiplicação para o reino de Deus. Assim como Moisés, ele foi chamado e ele foi direcionado para exercer o ministério dele, você também foi chamado
para exercer um chamado especial, um dom especial. E isso cabe a você saber qual é e exercer de forma que adore a Deus. O seu chamado, por muitas das vezes, vai ser para que você abençoe muitas vidas através da sua vida. O seu propósito, por sua vez, é para que você faça com que vidas sejam alcançadas para o ganho do reino de Deus. Ou seja, o propósito das nossas vidas, o propósito da sua vida é para que haja salvação por meio da sua vida. Que a sua vida seja um canal de salvação para o reino de Deus. Então, voltando aqui para Moisés e Jesus. Moisés era o libertador dos hebreus. Jesus, o libertador dos nossos pecados. Moisés direcionou o povo hebreu para Canaã e Jesus nos direciona para o reino do céu. Então aqui há uma tipologia, há uma concordância entre os fatos. Lá em Êxodo já apontava para a salvação por meio de Jesus, já apontava para uma salvação, uma libertação de algo que aconteceria espiritualmente, que se tratava de Jesus.